Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Glória. Deus nos trouxe um ensinamento muito maravilhoso. Fique atento aí, que Deus vai falar muito contigo. Glória. Cabe ao pregador ser achado fiel na presença do Senhor para entregar o que Deus colocou no nosso coração. Glória a Deus. Como a palavra de Deus diz também, nós não somos covardes, nós somos, diante de Deus, capacitados pelo Espírito Santo para transmitir a palavra assim como ela é. Então eu tenho autoridade por Deus para pregar de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Do primeiro versículo da Bíblia até o último versículo da Bíblia. Como a Carol falou, glória a Deus. Dentro de antigamente, os apóstolos começavam a pregar a palavra de Deus e ali eles eram açoitados, eles eram amedrontados ali para parar de pregar. E eles continuavam, mesmo diante da morte, eles não amavam a própria vida diante daqueles que estavam ali para matá-los. Então hoje nós temos mais facilidade, hoje temos a tranquilidade de pregar sem ameaça de morte nesse lugar. Aleluia. Então será que eu não vou ser ousado para pregar o que Deus fala para eu pregar aqui hoje? Glória a Deus. Não ser comovido, Senhor, que eu vou ler cada versículo que Deus colocou no meu coração. Então não se revolte comigo, mas tenha atenção no que está sendo dito. Se tiver uma caneta, anota. Se tiver um papel, anota. Porque no tempo oportuno na sua casa você vai ver na sua própria Bíblia e vai tirar suas próprias conclusões do que a palavra de Deus diz. Amém? Êxodo capítulo 31, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Abaixa só um pouquinho o fundo musical. Vamos repetir junto? Escritas pelo dedo de Deus. Vamos repetir de novo? Escritas pelo dedo de Deus. A última vez, bem forte. Escritas pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? O próprio Deus. O dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. A mão de Deus escreveu os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Então não é para acrescentar, não é para tirar, é para falar o que está escrito no mandamento da lei do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos transmitir a palavra de Deus como Deus entregou para nós. Vamos abrir Êxodo capítulo 20. Para você ser um cristão, você tem que decorar os 10 mandamentos da lei de Deus. Você sabe os 10 mandamentos completos? Se alguém te perguntar qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus, você sabe falar qual que é o primeiro mandamento? Você sabe? Você sabe aonde está escrito o primeiro mandamento da lei de Deus? Então está escrito em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Aqui está escrito o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, se você quiser anotar, anota aí direitinho. Você sabe, você tem que decorar isso. As crianças fiquem bastante atentas aí. Se alguém te perguntar na salinha das crianças depois, qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Você tem que saber de cor. Amém? Êxodo capítulo 20, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem
da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, qual que é o primeiro mandamento? Não é para ter outros deuses diante de Deus. Não é para fazer imagem de escultura nenhuma do que é em cima do céu, na terra ou debaixo da terra. Então, em relação à fé cristã, Deus ele condena as imagens de escultura. Não pode ter imagem de escultura. Pode fazer imagem de Jesus? Não. Pode fazer imagem de Maria? Não pode. Pode fazer imagem de Paulo, de Pedro? Não pode. Pode fazer imagem de anjo? Não pode. Sobre a fé cristã, Deus ele condenou as imagens de escultura. Não pode ter, não pode fazer, não pode adorar a imagem de escultura, não pode carregar a imagem de escultura para cima e para baixo. Não é para ter relacionamento com imagem de escultura, diz o Senhor nesse lugar. Quem escreveu os 10 mandamentos? Foi o dedo de Deus. Quem escreveu essas palavras que eu li agora para vocês? O dedo de Deus. Se alguém estiver te ensinando errado, você tem que largar o ensinamento do homem, pegar a própria palavra de Deus, investigar e ver o que o próprio dedo de Deus escreveu, que você não pode fazer. E a Bíblia Sagrada é a mesma para todas as religiões. Você pode pegar Êxodo capítulo 20 e abrir a Bíblia Sagrada e aprender diretamente na palavra de Deus na sua casa. Amém? Amém. Vamos ficar bastante atentos sobre o que Deus irá falar conosco hoje. Aqui, antes do Êxodo capítulo 20, nós vamos ver quando Deus ele se apresentou para Moisés no Monte Sinai. Vamos ler Êxodo capítulo 19, do versículo 15 em diante. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia do trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse o Senhor a Moisés, disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Replicou-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Aqui, irmão, tem a manifestação do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, diretamente com o homem. Às vezes você vai falar: eu queria saber o que é o pensamento de Deus. Você imagina um Deus infinito, inteligente, que criou todas as coisas, você saber o que ele pensa.
A Bíblia Sagrada vai te informar isso. O que Deus gosta, o que Ele não gosta. E eu tenho sempre falado para o meu coração: dá-me uma lista do que é o pecado e eu me desviarei dele. Vamos repetir essa frase junto? Fala assim: dá-me uma lista do que é o pecado e eu me desviarei dele. Vamos repetir de novo? Dá-me uma lista do que é o pecado e eu me desviarei dele. A última vez, bem forte. Dá-me uma lista do que é o pecado e eu me desviarei dele. Você tem que ter consciência do que é o pecado. Você tem que aprender, eu tenho que aprender o que é o pecado. Como você vai saber se você não estudar a Bíblia? Como você vai se desviar do que é errado se você não aprender o que é errado? Então nós temos que saber, nós temos que enumerar, falar: ó, eu já tenho tantos pecados que eu enumerei. Os judeus, eles têm 613 preceitos que eles falam que não pode ou que tem que fazer, que é considerado os desmembramentos dos 10 mandamentos. Então eles estudam com a idade desses meninos, na hora que chega dos 12 anos de idade, todos os judeus já têm que saber as partes da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Eles estudam muito a Bíblia lá. Então nós temos que ter esse hábito. Então, pelo menos os 10 mandamentos, no começo da caminhada, você tem que saber. Nós temos que estudar a Bíblia. Então, onde está escrito os 10 mandamentos? Qual capítulo? Êxodo, capítulo 20. Qual livro está escrito? Êxodo. Aonde está escrito o primeiro mandamento da lei de Deus? Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Aqui você vai achar o primeiro mandamento da lei de Deus. Dito isso, vamos avançar no estudo da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10 e 11. O livro de Deuteronômio é a repetição das leis que Deus ele deu no antigo momento ali que estava com Moisés. Então Deus ele voltou a trazer através de Moisés as leis para o povo entender. E Êxodo capítulo, aquele que a gente viu, capítulo 31, versículo 18, agora Deus ele repete o que ele diz em Deuteronômio capítulo 9, versículo 10 e 1. Olha o que a Bíblia vai falar. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, versículo 11. Deu-lhe o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nela estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo estando reunido o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Está vendo só? Então Deus ele entregou para Moisés, e Moisés ele voltou a falar. Quem escreveu as tábuas foi o próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus. E ele falou aqui que Moisés, o Senhor, quando Moisés ele explicou como Deus se apresentou para ele, qual que era a aparência de Deus que Moisés viu? Você sabe qual que é a aparência de Deus que Moisés viu? Vamos estudar na Bíblia, ver o que apareceu ali no momento que Moisés viu a manifestação de Deus. Deuteronômio capítulo 4. Versículo 12 em diante. Ó. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então qual que era a aparência de Deus que eles viram na hora que ele entregou o mandamento? Nenhuma aparência. Deus ele não se manifestou em aparência alguma. Sabe por que ele fez isso? Para que nós não viéssemos a desenhar Deus.
pode criar uma figura de Deus. Como é que o ser humano ele se sente ousado, né? Deus é infinito, a mente do ser humano é finita. Aí ele quer desenhar a imagem de Deus. Será que Deus que é infinito cabe dentro da mente do ser humano? Então nós não vamos desvalorizar Deus demais? Então não é para ser feito dessa maneira. Não é para desenhar a imagem de Deus. E aí, além de Deus condenar, ele explica direitinho. Tem um motivo por que nós não podemos ter imagem de escultura. Porque Deus ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Olha o que ele diz aqui, ó. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13 em diante, continuando o que a gente estava lendo. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Presta bastante atenção agora. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa nos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Então pode fazer imagem de homem e de mulher? Deus ele condenou, não pode. Então às vezes a gente pensava, no tempo do Antigo Testamento eles fizeram bezerro de ouro, por isso que Deus ficou bravo. Mas se fosse a imagem de um homem, Deus ia gostar. Será que Deus ia gostar? Não ia gostar. Deus ele proibiu fazer imagem do que é em cima do céu, na terra e debaixo da terra. Não pode fazer. Então, inclusive, a imagem de homem e de mulher. Grave esse versículo que falou que não é possível, não pode fazer nenhuma semelhança de homem e mulher. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16. Está falando claramente que não pode fazer nem imagem de homem e nem imagem de mulher. Aí continua aqui, ó, versículo 19. Guarda-te que não levante os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-se perante eles e desculpa a eles. É proibido dar culto para o sol, é proibido dar culto para as estrelas, é proibido dar culto para a lua. Tudo isso é criatura, tudo isso foi criado para o ser humano. Mas nós devemos adorar somente ao nosso Deus. Adorarás somente ao teu Deus e somente a Ele servirás, diz a palavra de Deus. Eles fizeram um estudo. Se você pegar o ser humano, deixar ele numa ilha deserta, não tiver ensinamento nenhum, voltar lá depois de um certo tempo, sabe o que ele vai estar fazendo lá? Ele vai estar adorando a pedra, ele vai estar adorando a árvore, ele vai estar adorando o mar, vai estar adorando as estrelas, a lua. Isso é errado, não pode acontecer isso. Sabe por que Abraão foi escolhido diante de Deus? Porque ele olhou para o céu, olhou para a terra, olhou para toda a criação de Deus e falou: existe um Criador que não é o que eu estou vendo aqui. Isso é criatura, isso ele criou, mas existe um Criador que é digno de toda adoração. Ele não se voltou para as imagens de escultura, para os ídolos. Por isso que Deus separou ele e falou: você vai ser o pai da fé das nações. Benditas serão todas as famílias da terra por sua causa, porque se adorou a Deus do jeito certo. Amém? Então fica bastante atento. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Continuando. Deuteronômio capítulo 4. Versículo 20, ó. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê.
Então, assim Deus ele cumpriu a palavra. Ele trouxe o povo do Egito. No Egito, o povo adorava deuses estranhos. Sabe por que tinha as pragas do Egito? Quantas pragas tinha no Egito? Quem sabe? Quem está bom aí de Bíblia? Quantas pragas tinha no Egito? 10 pragas. O meu está afiado. Glória a Deus, 10 pragas. Sabe por que tinha 10 pragas no Egito? Uma para cada deus estranho que tinha ali sendo adorado pelo Egito. Cada praga daquela era para humilhar um deus estranho, um deus mentiroso, um deus falso que tinha na terra do Egito. Por isso que tinha a rã, a praga de rãs, a praga de piolho, a praga de trevas, a praga de sangue nas águas. Cada praga daquela era para condenar a adoração a um deus estranho que tinha no Egito. 10 pragas que tinha no Egito. Então aqui Deus ele trouxe o povo para fora do Egito e trouxe também um ensinamento para o povo que viveu 400 anos ali debaixo de uma idolatria para aqueles deuses falsos que tinha no Egito. Amém? Então vamos estar prosseguindo. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Você imagina o seguinte: vamos supor que o seu avô tinha uma fazenda. Aí o seu avô falece e passa aquela fazenda para o seu pai. Aí o seu pai recebe a herança, ele vai andar na divisa da fazenda que era do avô, que era do pai dele, não é isso? Ele chega ali, limpa a divisa, olha a pedra onde está a divisa e fala: divisa é aqui. Ele marca direitinho e volta a limpar a divisa para ficar claro onde é a divisa do terreno que ele recebeu de herança. Aí o pai morre, aí chega a sua vez. Você recebe a fazenda, você vai lá, sabe onde é a divisa da fazenda, vai lá, de repente, tira a pedra de lá e remove a pedra do lugar que estava. Você pode fazer isso? Não pode fazer isso. Isso é proibido fazer. Remover divisa, remover os marcos antigos. Aquilo ali é um registro que tem de onde é o lugar que você recebeu. Você não pode tirar a pedra do lugar. Tem muita gente tirando a divisa, tirando o marco antigo que Deus deu para ele através da igreja. Quem sou eu para mudar a doutrina da igreja? Eu tenho que receber a doutrina, tenho que passar para vocês, passar o legado, passar o ensinamento. E quando eu morrer, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar: o pastor Marcelo ensinou que não pode ter imagem de escultura, ele me ensinou a Bíblia Sagrada, eu vou aprender, eu vou ensinar para o meu filho para o filho dele, o filho dele para o outro filho dele que vai vir, e todos vão saber que tem um marco antigo aqui que nós não podemos ultrapassar. Aleluia. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Agora, vamos olhar na Bíblia Sagrada, mais alguns versículos. Isaías capítulo 44, versículo 9. Isaías capítulo 44. Versículo 9 em diante. Presta bastante atenção agora. Isaías capítulo 44, versículo 9. Presta bastante atenção. Olha o que a Bíblia diz. Todos os artífices de imagem de escultura são nada. Sabe o que é artífice? Os que fazem imagem de escultura, os fabricadores de imagem de escultura. Olha o que a Bíblia diz. Todos os fabricadores de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum empréstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus, ou
confundiria uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos fabricadores não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam envergonhados. Preste bastante atenção agora nessa parte. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O fabricador em madeiras, entre o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem, para que possa morar numa casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira, ele se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudar nos olhos para que não vejam, o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade dela eu queimei e cozi o pão para as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinzas, o seu coração enganado iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Olha o que a palavra de Deus diz. Então aquele que faz uma imagem de escultura, que pega ali uma madeira para fazer, pega o gesso, pega algum material e faz, ele está desobedecendo a voz de Deus, ele está sendo tolo. Porque ele está confiando que um pedaço de objeto ali, de matéria, vai fazer alguma coisa com ele. Vamos ler o que a Bíblia diz em Salmo 115. Salmo 115 também, todos têm que decorar ele de cor. Salmo 115. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 115, grave esse salmo no seu coração. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Se alguém te perguntar onde está o seu Deus, aonde você vai responder? O que você vai responder? Onde está o seu Deus? Você já viu aquele louvor que fala assim: meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aonde está o nosso Deus? No céu e no nosso coração. Nós podemos sentir a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Glória a Deus. Não é Deus morto que fala, como a Bíblia diz em Salmo 115. Olha o que diz aqui, ó. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Versículo 4: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai-lhe da garganta. Olha o versículo 8: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, todos os que neles confiam. Está vendo só que sentença? Aquele que confia nas imagens de escultura, ele se torna vazio igual a imagem de escultura. Deus não habita em idolatria. Você já viu uma imagem de escultura na parede de um santo fazer alguma coisa para alguém? Você já viu?
Você já viu a imagem que está na parede, o gesso, a pedra ali, ela se movimentar, ela cheirar, ela se expressar, ela falar com você? É engano de Satanás. Não existe isso na Bíblia Sagrada, que Deus ele se apresenta em imagem de escultura. E quando você ouve uma notícia que uma imagem fulano de tal começou a fazer milagre, em que você vai acreditar? Existe imagem de escultura fazendo milagre? Sabe o que acontece muitas vezes? Quem que está por trás da imagem de escultura? Vocês sabem o que está por trás das imagens de escultura? Vamos deixar a Bíblia responder para a gente. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Porque se eu falar com as minhas palavras, vocês vão falar que é ideia minha. Mas vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos ver o que ela fala sobre isso. Quem que está por trás das imagens de escultura? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Vamos prestar bastante atenção. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como é criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora somos muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Quem digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios e não a Deus. Olha só. Sabe o que estão fazendo quando estão adorando a imagem de escultura ali, pedindo para a imagem de escultura, se ajoelhando na imagem de escultura? Sabe o que está acontecendo? Eles estão se ajoelhando diante de demônios ali. Demônios recebem a adoração daqueles que estão se prostrando diante da imagem da escultura. Demônios estão recebendo a adoração que é só de Deus. A Bíblia condena isso. Você não pode se prostrar diante de uma imagem da escultura, isso é pecado. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram ali na Babilônia, quando o rei falou, vocês vão ter que se prostrar diante dessa imagem da escultura? Eles falaram, você fica sabendo, ó rei, que Deus pode mandar chuva para apagar esse fogo, mas ainda que Ele não apague esse fogo, nós não nos prostraremos diante de Deus estranhos. Nós temos um Deus verdadeiro, é o único Deus criador dos céus e da terra. E é esse Deus que apresentou-se através da figura do quarto homem que estava dentro da fornalha de fogo com eles, quando eles foram jogados dentro da fornalha de fogo. Aleluia. Então, fica bastante atento a isso. Quando você vai fazer alguma obra de libertação na casa, eu já participei de libertação, aconteceu de eu expulsar o demônio de dentro da casa e ele voltar de novo. Sabe qual que era a legalidade que estava naquela casa? É que tinha imagem de escultura. Enquanto não tirou a imagem de escultura, o demônio não saiu de dentro da casa. Vou contar um testemunho para vocês. A minha irmã, um tempo atrás, dava crise de epilepsia. E ela deu uma crise tão forte que ela parou de respirar. E a minha mãe estava no quarto junto com ela, ela abraçou a minha irmã, a filha dela, desesperada. Ela não estava batendo o coração, não tinha mais respiração. Deu uma parada cardiorrespiratória, não tinha pulso. E aí a minha mãe, desesperada ali, começou a falar, São Geraldo, me ajuda. São fulano de tal, me ajuda. E lá em casa tinha imagem de escultura, no quarto tinha muitas imagens de escultura, na sala tinha uma imagem de Maria, quase do meu tamanho lá. Tinha mais de 30 imagens de escultura lá em casa. E aí eu já tinha pregado para ela, já tinha falado que era errado, já tinha mostrado esses versículos, ela ainda continuava com as imagens de escultura. Mas naquele momento, que a minha irmã parou de respirar, eu falei para ela, mãe, vamos fazer conforme a Bíblia diz, mano.
Vamos tirar as imagens de escultura daqui do quarto e vamos clamar o Deus verdadeiro, que Ele vai responder a senhora pode ter certeza. Glória a Deus. Ela falou, então vai, meu filho, tira essas imagens daqui. Eu tirei as imagens da escultura, cheguei diante de Deus e falei, Senhor, segundo a tua palavra, que o Senhor falou que é o Deus verdadeiro, mostra para minha mãe que o Senhor está aqui agora, que o Senhor ajuda ela. E a minha irmã voltou a respirar. Aleluia. Aí, assim, dessa maneira, minha mãe converteu. Ela largou as imagens de escultura. Eu tirei todas as imagens de escultura de lá de casa. E ela foi liberta daquela ideia errada que as imagens que estavam respondendo para ela alguma coisa. Aleluia. E aí a palavra de Deus continua dizendo, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, ó, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios e não a Deus. E não quero que vos torneis associados com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Então deixa Deus bem claro no nosso coração. É proibido as imagens de escultura, nós não podemos ter. E se aqueles que têm imagens de escultura na casa deles, você pode fazer o favor de tirar de lá. Eu lembro, passou uns 8 anos que eu já tinha pregado para minha mãe, tinha acontecido isso. Aí ela estava no hospital e Deus me deu um sonho. No sonho eu vi uma imagem de escultura pequenininha. E essa imagem estava dentro da gaveta. Aí eu cheguei para ela, mãe, eu tive um sonho muito estranho, mãe. Ela, o que é, meu filho? Conta. Eu falei, ó, eu sonhava que a senhora tinha imagem de escultura escondida numa gaveta. Aí ela falou para mim, meu filho, está lá escondida mesmo, meu filho. Eu pensava que não tinha problema. Eu falei, mãe, para que a senhora fez isso? A senhora sabe que não pode. Ela, então pode jogar fora, tira de lá. Eu tirei a imagem de escultura que ela tinha escondido lá. E aí, igreja, então Deus ele faz questão de te dizer, você pode carregar crucifixo? Pode carregar crucifixo? Não pode. Crucifixo, a cruz é símbolo de maldição. Você sabia que a cruz é pecado? Você carregar a cruz, você tem cruz? Não pode ter cruz. Quando você passa na rodovia que tem uma cruz ali, o que aconteceu naquele lugar? Acidente, teve alguém que morreu. Quando você vai no cemitério, o que tem no cemitério? Tem cruz, porque cruz significa a morte. Agora, quando você chega na igreja, tem uma cruz lá. O que significa? Que aquela igreja é um túmulo que está ali com pessoas mortas dentro daquele lugar. Não pode ter cruz. Sabe por que não pode ter cruz? Você imagina você com um filho que fala, pai, eu vou arrumar amizades com alguém. Aí ele vai lá na casa dos amigos dele, com a intenção melhor possível, vai conversar com os amigos, de repente eles armam uma cilada para ele e matam o seu filho. Aí você fica sabendo que o seu filho morreu na casa dos amigos dele, passa um tempo, você fala, não, vou perdoar eles. Você volta na casa daqueles que mataram o seu filho, entra para dentro, começa a conversar com eles, você vê a arma do crime que matou o seu filho. O que você vai sentir no seu coração? Você vai sentir bem ou sentir uma coisa ruim? Saber que aquela arma fez o seu filho sofrer. Aquela arma fez o seu filho padecer ali, sentir dor, sentir aflição, sentir tristeza, estava ali sozinho ali naquele lugar. Como é que você vai se sentir com aquela arma do crime? Você vai sentir coisa boa quando você vê a arma do crime? Então Deus, quando Ele olha na cruz, Ele vê a arma que matou o filho dele, a arma que fez o filho dele sofrer. Ele não sente coisa boa com a cruz. A palavra de Deus diz em Gálatas, Jesus se fez maldição por nós. Quando Ele se fez maldição por nós? Quando Ele foi pregado no madeiro, quando Ele foi pregado na cruz. Jesus bendito, cruz maldita. Quando Jesus se uniu à cruz, Ele se tornou maldito por nós, porque a cruz é maldita. Jesus é bendito. Então nós não temos cruz, nós pregamos a mensagem que Jesus um dia sofreu na cruz para nos trazer a salvação. Amém? Deus. Vamos ler
Isaías capítulo 45, versículo 20. Isaías 45, 20. Isaías capítulo 45, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam as imagens de escultura nas costas e fazem súplicas a um Deus que não podem salvar. Você já viu o exemplo deles na procissão carregando a cruz, carregando imagem de escultura nas costas ali? A Bíblia condena a procissão, não pode ter procissão, é errado ter procissão. O Ciro de Nazaré é errado. Está ensinando as pessoas a idolatria, não pode, isso é proibido na Bíblia Sagrada. Deus, ele te diz, sai desse costume errado. Quando a cultura é boa, quando a cultura não infringe a palavra de Deus, você pode seguir a cultura. Agora, quando a cultura começa a desobedecer a palavra de Deus, melhor é obedecer a Deus do que os homens, como a Carol falou no versículo que ela leu em Atos dos Apóstolos. Eles falaram para os apóstolos ali, quando soltaram eles, vocês vão e não pregam a palavra de Deus, mas não. O que eles falaram? Importa obedecer a Deus ou aos homens? E voltaram a obedecer a Deus, continuaram pregando a palavra de Deus, como Deus já tinha dito para eles fazerem. Como hoje a Igreja Católica ensina o primeiro mandamento, você sabe? Quem que aqui já fez a primeira Eucaristia, a primeira comunhão? A Eucaristia, a comunhão, você já sabe como eles ensinam o primeiro mandamento? Olha o que fala aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como eles mudaram a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia fala? Não terás outros deuses de mim, não farás para ti imagem de escultura do que é em cima no céu, na terra ou debaixo da terra, não te encurvarás a ela, nem a servirás. O que eles colocaram no lugar desse mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você acha que esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, explica que não pode ter imagem de escultura? Você acha que ele foi claro? Você chega dentro da Igreja Católica e você fala, não pode ter imagem de escultura. Eles não vão te obedecer, eles vão continuar tendo. Por isso que tem que sair do meio deles. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios. Presta bastante atenção nesse versículo. 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 14 em diante. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o Belial? Ou Cristo e o diabo? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Vocês acham que tem alguma ligação? Olha o que fala. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Presta bastante atenção. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você acha que tem alguma ligação? Você acha que eu posso colocar imagem de escultura dentro da igreja aqui? Deus me deu essa autoridade para ensinar vocês dessa maneira? Falar, você pode ter imagem de escultura, é isso? Pode? Quem que faz isso está pecando contra o Senhor, está desobedecendo o primeiro mandamento da lei de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus. Será que vai ser diante de Deus ousado para confrontar Deus e falar que Deus errou, escreveu da maneira errada? Será que o ser humano vai ter essa ousadia diante de Deus? Fala, não, Senhor, era para o Senhor ter escrito assim, ó: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o Senhor que errou. Para que o Senhor foi falar de imagem de escultura lá naquele dia?
Será que o ser humano vai ter essa ousadia de desafiar Deus? Falar para Deus que ele errou na hora que ele escreveu com o próprio dedo dele os 10 mandamentos da lei de Deus? Tão certo como vive o Senhor, a palavra de Deus diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, continuando. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 em diante. Ó, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que o versículo 17 fala. Ó. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Se as imagens e a escultura não saem de dentro da igreja, as pessoas que querem servir a Deus têm que sair de dentro da igreja. Ou aceita o servo de Deus como servo obediente lá na igreja, ou se não, aceita as imagens e a escultura na parede. Não é para servo de Deus ficar onde tem imagem e escultura, diz a palavra de Deus nessa noite. Amém? Vamos ler lá em Apocalipse, como o irmão falou um dia, o irmão, como é que é o seu nome? Josiclei falou aquele dia, leu esse versículo aqui, ó. Falou quem que vai entrar no céu. Apocalipse, no final da Bíblia Sagrada. Quem que vai ficar de fora? Apocalipse capítulo 21, versículo 8 em diante, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí você vai falar, não, eu tenho imagem de escultura lá, mas eu não adoro ela, eu só venero. Mas o problema é que a Bíblia diz que você não pode ter imagem de escultura. Você vai correr o risco de interpretar falando que você só tem lá para venerar a imagem. Da mesma forma que você tem a imagem de uma fotografia do seu pai que morreu, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, você pode ter imagem de escultura. Você acha que Deus ele vai cair nessa? Você está fazendo interpretação errada da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz, não pode ter imagem de escultura. Não pode ter imagem relacionada à fé e relacionada à lembrança que você tem de uma mãe que morreu. Você pode ter imagem dela, uma foto dela? Pode ter? Pode ter, não tem problema nenhum. Imagem do seu avô. Você pode ter uma fotografia do seu avô guardada em casa? Pode ter, não tem problema nenhum, porque não é relacionado à fé. O que não pode é você trazer relacionado à fé. É isso que é o pecado que o povo comete, que a Bíblia Sagrada condena. Como o tempo está muito corrido, eu vou passar por alto para vocês entenderem. No próximo ensino que Deus nos der a oportunidade, nós vamos falar de onde surgiu o purgatório. Você já viu que eles ensinam sobre o purgatório? O que é o purgatório, conforme eles ensinam? Tem um lugar que é o meio termo. Não é o inferno e não é o céu. É um lugar que as pessoas sofrem segundo o pecado que elas estão cometendo, mas elas podem sair dali depois que elas sofrerem um certo período e podem ir para o céu. Tem um purgatório na Bíblia Sagrada? Não existe purgatório na Bíblia Sagrada. Isso é invenção de homem. O homem inventou isso para ludibriar aqueles que estavam dentro da igreja para arrecadar dinheiro. Por que eles fizeram isso? Porque se você tivesse um parente que estivesse lá dentro e quisesse que ele saísse de lá e isso para o céu, você ofertava na igreja. As suas esmolas, suas doações na igreja fazia aquela pessoa sair dali para o céu. Eles contavam isso para vocês. E aí era mentira, porque eles criaram a figura do purgatório através de outros livros que não é a Bíblia Sagrada. E aí, em 1265 a 1321, Dante Alighieri ele trouxe a Divina Comédia, que é através de uma pintura, de uma imagem, de uns versos, como foi a Eneida. Ele criou uma história através da poesia para explicar o que acontecia com as pessoas que morriam.
E aí ele trouxe a figura do purgatório, a figura do inferno e a figura do céu. Aí dentro disso, ele trouxe a figura dos 7 pecados capitais. Você sabe quais são os 7 pecados capitais? Você já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Avareza, gula, luxúria, ira, soberba, preguiça, inveja. Já ouviu falar sobre isso? Então, tinha 7 pecados capitais que eles enumeraram que fossem os pecados mais reprováveis que tinha naquele tempo. E aí, através disso, Dante Alighieri, ele colocou através dos versos, das pinturas, qual que era o estágio, a fase de cada um desses pecados. Mas é muita história e pouca Bíblia que tinha nesses ensinamentos deles. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu convido a irmã Sônia para trazer mais um louvor. A palavra de Deus liberta. Foi falado aqui hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi falado também pelo irmão Josiclei. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente você será livre. Pelo irmão Elinaldo também falou sobre isso. A libertação vem de Jesus. Jesus é o que liberta. Jesus é o que liberta. Quando você ouve a palavra de Deus, você pode ser liberto da idolatria. Como é que você vai fugir da idolatria? Através de você aceitar Jesus. Jesus é o seu Senhor. A Bíblia Sagrada é a sua regra de fé. Ela que vai falar para você. Larga a idolatria. Aí você larga, aí você vai ser liberto daquilo e já vai seguir segundo a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos, adora o Senhor. Vai ter tanta coisa que você vai ter que renunciar à sua própria vontade. Deus está te falando. Dá uma lista do teu pecado, eu me desviarei dele. Deus te deu a lista. Está na Bíblia Sagrada. Que é o pecado que está definido na Bíblia Sagrada. Que o seu coração passe a investigar, passe a olhar. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, Deus. Deus parabéns, Senhor, trazendo ao nosso coração a libertação. Aleluia. A compreensão das tuas sagradas escrituras. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, eu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel. É da terra e é também todo o céu. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Vem, Senhor, vem te abençoar, mas Deus me faz sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir.
Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, eu só dou o bem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Rega a terra e é também dono do céu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, A palavra de Deus glória a diz, Deus. a história da mulher samaritana, onde ela indagou Jesus. Em qual dos montes se deve adorar? Ou em qual lugar se deve adorar? De que forma se deve adorar? O próprio Jesus respondeu: nem nesse monte ou nem nesse outro, mas a palavra do Senhor diz: Deus está buscando, está procurando os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito Aleluia. e em verdade. Então nós temos esse conselho de Deus: adore o Senhor em espírito e em verdade. Na hora que você estiver distante, não tiver nenhuma imagem de escultura para te ajudar, você vai parar de orar porque não tem nenhuma imagem de escultura para te ouvir, é isso? O que você vai fazer? Você vai clamar onde você está. Se você estiver no meio do rio, se você estiver no meio da água, no meio do fogo, no meio de onde você estiver, você vai chegar: meu Deus, me ajuda. Senhor, o Senhor é o Criador, me ajuda onde eu estou, Senhor. Deus, Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele vai estar em todos os lugares, vai ouvir todas as orações de todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele tem todo o poder para realizar a obra maravilhosa. E se você chamar a Maria, ela vai te ouvir? Ela é um ser humano igual nós, que faleceu, e hoje ela espera no seio de Abraão, aguardando o juízo final, da mesma forma que Pedro, da mesma forma que Paulo, da mesma forma que os apóstolos. O único que ressuscitou dos mortos, que não está dormindo, é Jesus Cristo. Esse você pode clamar, porque Jesus Cristo é Deus. Ele vai ouvir a oração de cada um de nós, aonde a gente estiver. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus essa noite?